Boa noite, é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui nessa noite de segunda-feira em mais uma edição do programa Inteligência Solidária. E hoje, pessoal, tem uma pessoa extremamente especial conosco, traz uma tecnologia nova para divulgar ações de voluntariado, que é o Luiz. O Luiz eu descobri o Luiz, na verdade, fazendo uma pesquisa no Instagram. E aí eu achei, nossa, que legal, muito legal, né? Voluntariado com talk, que interessante isso, né? Muito legal. E o Luiz, que é empreendedor, pai da Laura, eu adorei isso, pai da Laura, apresentador e idealizador do Voluntalk, que é um voluntariado, e o Talk, né? Que a gente sabe que é aquela. Ele vai contar um pouquinho como é que isso acontece pelo podcast. Idealizador, né? É o primeiro podcast do Brasil em voluntariado. É isso aí. Luiz, se apresenta aí para contar quem é o Luiz, o pai da Laura, do Voluntalks, o podcast, essa história toda aí, que é muito legal. Érica, boa noite para você, para a audiência. Dar um abraço aí em vocês, agradecer a oportunidade, né? Dar um abraço para o Adriano também, né? Dos bastidores aí, né? Érica, o Voluntalks, ele não tem nenhuma historinha assim muito bonitinha assim de como que ele nasceu, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação em marketing digital e aí o meu professor, o Marco Aurélio, que eu já deixo um abraço, deve estar vendo a gente aí, ele tinha 3 opções para os grupos fazerem o trabalho de conclusão de curso, né? Você poderia fazer um e-book, você poderia fazer alguma experiência em áudio, que ainda na época 2016 não estava tão assim, né? E você poderia fazer um congresso digital, alguma coisa relacionada a essa parte de marketing digital mesmo, né? Um canal no YouTube, alguma coisa nesse sentido. E aí eu acabei ficando sem grupo, porque eu faltava um pouquinho, né, nas aulas. Era número ímpar, fiquei sem grupo. Ele falou, agora, ó, de castigo, você vai fazer os 3, né? E aí, na hora, eu fiquei desesperado. Eu falei, putz, como que eu vou fazer isso, né? E aí, depois que passou, ele falou, não, eu vi que você tinha um tempinho a mais com o pessoal, tal, não sei o quê. Eu resolvi puxar a tua orelha mesmo, mas forçar para ver o que ia dar. Aí fiz um e-book falando sobre voluntariado, coisinha pequena assim, a gente chegou a publicar na Amazon, né? Foi bem legal. Fiz um congresso digital também nesse sentido, não deu muita repercussão. E aí, fuçando aí alguns sites gringos, etc., vi uma reportagem na Newsweek que falava que a próxima grande onda assim, que teria na internet, nessa parte de mídia, seriam podcasts, né? Eu falei, caramba, mas o que é um podcast? Porque na época estava assim estourando, era canal no YouTube, né? Ninguém falava muito de podcast. E aí eles falavam, a argumentação do texto era ótima, porque eles falavam assim, a experiência em áudio vai permitir com que as pessoas possam dirigir, possam se locomover, possam preparar um prato, possam fazer qualquer tipo de atividade braçal, malhar na academia, né, correr na rua, e ainda assim consumir conteúdo, né? Como se fosse um programa de rádio, mas com a liberdade de ouvir quando quer, de pausar, de voltar, né? E aí eu achei muito bacana, achei um software lá que fazia essa edição, apanhei muito, mas muito, mas a gente conseguiu publicar o primeiro em 2016, né? E aí, muito tempo depois, a gente acabou disponibilizando em outras plataformas, como o Deezer, como o Spotify, e aí muito legal. Foi bem bacana. E aí o Spotify mandou depois um e-mail falando, né? Eles estavam começando a querer fazer segmentação e fomentar esses creators, né? Que são os criadores de conteúdo. E aí no e-mail que eles mandaram lá, que falou, cara, é o único, na época, né? Que fala sobre voluntariado, né? E aí por isso que a gente fala que é o pioneiro em voluntariado, né? Que 2017 produziu mais um pouquinho, 2018 bastante, 2019 bombou por algum motivo, não sei se é o algoritmo, né, que faz isso. Esse ano tá um pouquinho devagar, mas a gente vai retomar. Que esse legal. meu depoimento, Ricardo. Meu, muito legal a história, né? Foi por livre e espontânea pressão, mas o importante é que deu tudo certo, né? Nossa, mas e aí, uma coisa que eu acho que é legal, as pessoas talvez não saibam o que é o podcast, né? Porque eu acho que ainda mais nesse momento que a gente está de pandemia, que todo mundo está no isolamento social, o pessoal tem acessado muito as redes digitais, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp hoje é uma ferramenta forte de comunicação, né? O Telegram.
Explica para a gente um pouquinho o que é o podcast. Podcast, ele é uma experiência em áudio, tá? Então, assim, guardadas todas as proporções, funciona mais ou menos como rádio, né? Eu acho que a grande vantagem do podcast é realmente te dar liberdade física para você fazer o que quiser, inclusive nada, né? Mas está consumindo conteúdos em áudio. E o bacana é que ele é bem segmentado. Então, se você quer se divertir, tem bastante coisa sobre entretenimento. Se você quer falar sobre um assunto específico, com certeza você encontra. Ele é bem nichado, né? Porque quando você está numa rádio normal, você tem que consumir o que a média, o que a maioria quer, né? Então, um determinado tipo de música, é um jornalismo mais por um lado, mais por um outro, ou é algo específico. Aqui em São Paulo, né? Para quem é daqui, a gente chegou a ter uma rádio de trânsito. É tão absurdo a cidade que a gente vive que a gente tinha uma rádio 24 horas de trânsito, né? É verdade. Então, o podcast ele funciona assim, é como se fossem estações de rádio nichados com assuntos específicos e com essa vantagem de você poder ouvir quando quer, poder pausar, poder avançar, poder Muito ouvir legal. novamente, né? Então é bem bacana. Guardadas as proporções, funciona mais ou menos como um rádio do século XXI, vamos dizer assim. Nossa, meu, muito legal saber que o voluntariado está dentro dessa tecnologia do podcast. E você falou que hoje o podcast seu está no Teaser e no Spotify, certo? Como é que é isso, né? Se eu quiser ter acesso, como é que as pessoas podem, como é que as suas histórias, como é que tá? Se eu quiser acessar hoje, como é que eu faço? É assim, para quem tiver um celular e uma conexão para a internet, é só ir na sua lojinha, né? Se você estiver usando um Android, você vai no Google Play. Se você estiver usando um iPhone, você vai na Apple Store. E aí você baixa você pode baixar o Deezer, você pode baixar o Spotify, mas também tem o Google Cast, tem o Chromecast, tem vários. Eles seriam mais ou menos como se fosse o aparelho físico, assim, né? Como se fosse o rádio mesmo, né? Então é por lá que você vai poder consumir tanto música quanto podcasts e até algumas coisas que são específicas para marcas, né? Eu estava vendo que algumas marcas, algumas multinacionais, para lançar um produto, vão lá e fazem algum tipo de experiência em áudio. Um carro, por exemplo, né? Aí a montadora vai lá e faz uma super produção, né? Convida artistas, entrevista engenheiro, fala com especialista. Então, é muito rico, muito vasto, né? Mas para quem está começando agora é isso. Vai no Google Play ou na sua Apple Store e baixa lá o Deezer ou o Google Cast, mas o principal hoje tem sido o Spotify mesmo. Nossa, muito legal, sabe? Fico pensando aqui, né? Dessas novas tecnologias, e a gente tem falado tanto nesse momento do novo humano, né? Você vê algo que você pensou lá em 2016, é isso? É isso. Nossa, em 2016, super atual, e agora uma necessidade tremenda, porque eu falo por mim, eu não assisto TV, né? Eu não gosto, assim, salvo as suas proporções, como você fala, às vezes estou na casa da minha mãe, tá assistindo, deixa a TV ligada, ou alguma coisa, nem TV por assinatura eu não gosto muito, porque eu não gosto da situação de a gente estar preso ali. Eu gosto muito de utilizar a internet, porque é volátil, não gostei, já posso ter acesso a outra questão. E aí, essa questão do Spotify e do podcast é sensacional, porque é aquela coisa, eu posso estar deitada, sabe, estar ouvindo, eu posso estar na cozinha. Eu gosto muito dessa questão do rádio, porque permite que a gente trabalhe intuitivamente, é muito legal, né? Eu gosto muito disso. E como é que você chega, né, nessas entrevistas suas? Como é que você consegue descobrir essas pessoas? Como é que é utilizada a tecnologia? Então, você grava, a pessoa grava, né? Porque agora é tudo digital, né? Exato. Que aí a gente passa essa mensagem também para algumas organizações que podem utilizar isso também como uma ferramenta interna dentro das empresas, né? Ou dentro das ONGs também, não sei. Na verdade, é como minha avó falava, né? Você passa um óleo de peroba na cara e vai, né? Não tem outra fórmula, não, né? Então, eu abordava essas pessoas ou pelo Instagram, pelo Facebook. Algumas demoram muitas, outras são super solícitas, alguns têm equipe, e aí depende da equipe, e alguns são, assim, você consegue avançar de uma maneira rápida, outros não. Então, ó, deve ter 20 episódios, eu diria que
foi uns 100 contatos para 20 episódios, entendeu? Nossa. Você toma muito não para depois conseguir um sim. Por quê? É muito difícil, né, Érica? Talvez, né, se você pegar o teu começo lá, antes de você construir um nome, antes da TV pública ter a sua relevância, você vê que é mais difícil, né? O que é isso? Quem é essa menina? Etc, etc, etc. Depois que você constrói uma massa e tem uma reputação, né? Aí vai ficando mais fácil, até porque você mostra, né? Você fala, olha, teve essa entrevista aqui, teve essa entrevista acolá, teve isso aqui, etc. Cada vez que você vai fazendo, vai ficando mais fácil, você vai tendo prova social daquilo que você faz. Mas no começo era muita negativa, e às vezes a pessoa nem respondia mesmo, né? Nossa. Que é isso? Tem podcast, não sei o quê, né? Mas é isso, foram muitas negativas. E mas é verdade, muitas... sabia? Fala. Não, imagina, você é a host, né? Você pode falar. Não, você sabe que eu ia te falar que é uma questão interessante, porque assim, quando você fala em podcast, é difícil também, a pessoa tem agora, a gente está num programa, parece que é mais solto. Quando você trabalha com a voz, aí eu não sei qual que é a tecnologia, mas tem que gravar. Eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas com esse nome podcast. Acho que elas acham que é alguma coisa difícil ou que ninguém vai acessar. Eu percebo, sabe, assim. Exato. Acho que por mais que a gente fale que existe podcast, no Brasil ainda é uma cultura que está se desenvolvendo muito. Uma rádio ou outra que eu vejo que na CBN fala que tem os podcasts, alguma rádio ou outra que fala. Então o pessoal não soa muito ainda conhecido, aí o pessoal imagina que é qualquer outra coisa. Por que ele quer essa gravação? O que ele vai fazer com isso, né? Perfeito, perfeito. É disruptivo, né? É um começo. Começou nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia do Sul, na China, Japão, já está bastante em evidência. E a gente sabe que tem um delayzinho, né? Na Argentina vai muito bem também, no Chile. E aqui, se você pegar São Paulo, Rio, dependendo do lugar também, o pessoal consome bastante, né? Mas a gente recebe os relatórios, né, das plataformas e eu fico impressionado. Interior da Bahia, Maranhão, pessoal do Amazonas, ouve, cara. E é muito gostoso você receber essas mensagens, né? E é um combustível para você não parar, né? Para você continuar. E a gente tem uma entrevista incrível, né, com o pessoal da Tabuada do Bem lá de Fortaleza. Foi bem parecido contigo. Ela achou na internet, ouviu os episódios, deu vários toques, né, como ouvinte, e aí ela falou, eu tenho um projeto social, tal, se um dia você quiser fazer. Eu falei, agora, né? E hoje que legal! Em 2016, 2017 era bem difícil, você tinha que usar programas específicos, joga pra cá, edita, põe trilha, tudo na raça, né? Era bem difícil mesmo e dava bastante trabalho. Hoje em dia, uma criança faz, você consegue fazer essa entrevista por WhatsApp, você salva esses áudios em MP3 e aí vai montando os episódios, né? Então, hoje, uma conversa de WhatsApp você monta, se você quiser. Olha que legal. Podcast. Hoje tem mais recursos. Desculpa, Erika. Legal. Essa entrevista, se a gente gravar, a gente consegue, né, salvar o arquivo em áudio e subir num podcast. Então tá gravando, a gente já vai fazer aí o próximo podcast aí, Lu. Fechou. Pode fazer, que acho que é legal, porque não tem nenhum podcast contando a história do Voluntalk, que é uma ideia sensacional, porque o nosso programa, ele chama Inteligência Solidária por conta disso, sabe? De descobrir tecnologias diferenciadas que pode servir de ferramenta para o pessoal que está nessa ciência, essa tecnologia da solidariedade, porque... É o que a gente costuma falar, né? Olha o impacto que você gera para essas pessoas que você faz os podcasts. Por exemplo, igual você falou agora da Tabuada do Bem. Olha que legal. Não imaginava que tinha um projeto lá no Ceará. E é engraçado que essas cidades, nem é Ceará, Bahia, Mato Grosso, eles não assistem muito TV. Eles gostam de rádio, principalmente o pessoal no interior. Exato. Adoro aquele pessoal que tem o radinho que escuta, você vê, podcast, a pessoa tem que acessar o Spotify, vai lá na lojinha, isso é muito legal, eu acho que isso é uma tendência mundial, eu tenho amigos fora do Brasil, e às vezes eu recebo o podcast deles, de situação aí desse momento que a gente está, né, e eu acho muito legal, porque você ouve a hora que você quer, você tem uma liberdade de mobilidade muito grande, né? E aí isso também serve para as organizações, gente. Isso é sensacional, essa tecnologia. Ô, Luiz, sabe o que eu queria saber? Qual foi a matéria que você fez de podcast que mais te marcou
né? Essas pessoas, eu imagino, devam ter ficado todas, acaba ficando amigo, né? Mesmo que a gente não volte a falar, né? Cria aí uma situação. Qual foi a história que mais te marcou nesse tempo aí de 2016 até agora? Olha, tiveram duas, né? Pessoalmente, foi com o padre Júlio Lancelotti. Ele é da Pastoral de Rua aqui de São Paulo. E ele, assim, ele ganhou vários prêmios de direitos humanos. Conheço. Ele é um super ativista. Ele sempre está na linha de frente. Foi muito perto da Sim. época que caiu um prédio aqui no centro e que tinha algumas pessoas Sei. ali na República. Sim. E ele foi o primeiro a ir para lá. Ele chegou, acho que junto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, é uma pessoa, assim, diferenciada, ele tá na frente mesmo. E aí, para mim, foi muito emocionante conhecer, né, pessoalmente. Esse daí eu não gravei por WhatsApp, etc. Eu fiz questão de ir lá e pegar o áudio com ele, né? E foi muito emocionante, aprendi muito, 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 muito. E a outra que eu gostei bastante também foi com o Bruno Lima, que é um ativista da causa animal, né? Nossa, Erika, você tá me pondo numa saia justa que eu vou ficar mal pros outros 18, né? Agora que eu tô pensando. Você gostou de todos, né? Eu Que gostei de legal. todos, foram todos Não, mas aqui ele tem uma foi... história, sempre tem uma história ou outra que marca mais a gente. Assim, a gente também aqui tem vários convidados que a gente tem muito carinho, são histórias sensacionais, mas sempre tem alguma coisa que nem o Padre Júlio Lancelotti, sabe o que eu acho? Eu escutei todos os seus podcasts, tá? Mas o Padre Júlio, ele tem uma diferença porque assim, a gente trabalha, tudo bem, com criança e adolescente, com idoso, mas morador de rua é o último estágio do ser humano, porque ele está no degrau mais vulnerável. Sabe? Mesmo você trabalhando com favela, a pessoa ainda tem um teto. Mas você trabalhar, e o Padre Júlio eu conheço pessoalmente, eu trabalhei com população de rua um bom tempo, até foi um trabalho assim que eu fiz uma imersão e se rendeu até matéria na CBN, na Folha, foi um projeto bem legal. E aí eu tinha um contato, o Padre Júlio é um cara que ele é totalmente despojado, e ele é aquele padre que ele é conhecido por todos os moradores de rua. Então o cara, de fato, ele é uma coisa muito natural da vida dele. Então, muito legal ter feito, você ter descoberto e ter feito esse podcast do Padre Júlio. Eu acho que vai ficar eternizado, né, para a história dele. Um dia, quando ele não estiver mais aqui, a gente poder ter isso registrado em algum lugarzinho. Isso é muito Eu legal. achei muito bacana, porque quinta-feira, agora, na última quinta, ele foi entrevistado no Conversa pro Bial, né? E aí, duas perguntas a gente tinha feito, né? Então, eu acho bacana, funciona como uma homenagem, assim, né? Você fala, que legal, né? Muito E ele legal. falou, foi muito bacana. E aí eu lembrei disso daí, eu falei, nossa, 4 anos atrás a gente estava fazendo, né? E foi bem Não, e legal. ele tem umas histórias paradigmáticas, assim, de que uma vez eu fui assistir uma missa dele, ele contando uma história que ele recebeu, porque o nome da igreja dele acho que é São Miguel, não é a igreja dele? Isso aí, É de Arcanjo. São Miguel, né? Muito legal. Mas enfim, pessoal, fica aí o convite também para vocês ouvirem o podcast do Luiz depois. Tem E aí vários. a segunda história que você falou dos Ó, animais, que é muito teve legal. do Bruno Lima, que ele falou de um resgate que ele fez da cachorrinha dele. Essa cachorra agora ficou com ele, né? Ele é ativista, ele faz muito esse trabalho em conjunto com várias ONGs, é amigo da Luísa Mel, faz bastante barulho também. E aí ele participou do resgate. Eu não vou falar o nome da empresa, né, em respeito, mas eles faziam testes em animais e eles foram resgatar esses animais. E aí ele contando o que ele viu foi muito tenso, né? E aí ele usou uma expressão que eu decorei muito, que foi assim, holocausto animal, né? Ele falou Nossa, assim, a gente vive um holocausto animal, porque os animais não têm voz, né? não A, tem. né? A gente sofreu isso no nazismo, sofreu isso também, se eu não me engano, eu acho que entre Turquia e algum país que enfim, agora me escapou, mas teve vários genocídios, né? Mas sempre você tem voz, né? E os Sempre animais nem é. voz têm. E aí ele Não, não. falando isso me abriu a cabeça assim, eu falei, caramba, né? Realmente você vai aprendendo. Isso é muito legal também no podcast, né? Outro muito interessante que eu fiz foi com o Tico, da Hamburgada do Bem, que é um trabalho Ah, sensacional. muito legal, muito legal. O Tico é Agora pastor. agora eu quero saber todos. Pode falar, Luiz, tanto que você vê. Esse do hamburgado é muito legal também, muito, Porque muito. trabalha com criança, então eles falam que assim, o hambúrguer é uma desculpa
para eles poderem aproximar o voluntário da criança e dar uma experiência para a criança que ela não está acostumada, né? Tem criança que come hambúrguer pela primeira vez ali no projeto social, né? E aí ele falando foi muito bacana, ele é pastor, e é praticamente você apertar o REC e soltar, né? Então foi o episódio mais fácil. Tem alguns que você tem que ir lá perguntar, insistir a pessoa. É, sim, não, Você fala, meu, como que eu vou render isso aqui? E o dele foi muito pelo contrário, eu tive que cortar porque já estava assim, ia passar de uma hora. Olha que legal. Tem gente que fala super bem, tem gente que faz, né, muito mais ação do que fala, mas aí agora eu quero saber de todos aí. Eu vi de uma moça também, Moada Taboada do Bem, é muito legal, gente. É muito bom, tem vários. Conta pra nós aí, Lu. Tem da Vivi também, né, que faz um projeto lindo. Da Vivi, gente. Um milagre. Tem uma menina fantástica, ela chama Laura Reinache. Depois vocês procuram. Maravilhoso. Tinha 15 anos, mas quando ela criou o primeiro projeto dela, com 14 anos. Eu brinco com as pessoas, com 14 eu comia terra. Com 14, essa menina está fazendo um projeto social que impacta muita gente, né? Mobilizou o colégio dela, depois mobilizou outros colégios também e fez a diferença para muita gente. Então, e foi num episódio perto do Padre Júlio, eu falei, olha, você tem um que está com quase 80, você tem uma com 14, como o povo brasileiro é solidário, quer ajudar, nós somos um povo bom, né? E é muito bom ver isso, né? Também no começo... Opa, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar, fala. Falo pra caramba, né, Erika? Não, eu tô adorando, pode falar. Tagarela, sim, né? Mas é isso. E aí, um detalhe que eu acho que é bacana a gente conversar e fomentar, eu participo de um projeto social também, né? E eu percebi assim, eu tenho dificuldade de encontrar mulheres protagonizando projetos sociais, né? Ali no podcast eu forço a buscar mulheres para fazer alguma coisa equilibrada, né? Então, se tem 20 episódios, 10 homens, 10 mulheres, mais para frente colocar trans, né, LGBT, colocar tudo ali também. Mas eu vejo essa dificuldade, né? De colocar mulheres, assim. E conversando, né? Tendo essa experiência no outro projeto social que a gente ajuda a tocar, é impressionante, né? Como, eu não sei se é algo cultural ou se não, de repente aparecem menos. Eu acho, Lu, eu vou indicar para você algumas pessoas. Você faz da pessoa que trabalha com voluntariado, né? Perfeito. Porque eu fui coordenadora da política de mulheres do município, fui secretária de políticas para mulheres. E aí era natural encontrar muita mulher que vem dessa questão vulnerável e da violência, que cria projetos dentro das comunidades. O que eu acho é que elas não têm muita visibilidade mesmo, sabe? Aquela mulher que está lá na linha de frente, a maioria são homens que estão... A gente ainda vive uma sociedade que ainda está, né, aí se descobrindo, as mulheres ainda estão nessa questão do empoderamento, mas tem muita história legal. Qual foi a matéria mais difícil que você fez? A mais difícil? Nossa. Que a pessoa não queria, aí você quis insistir, daí você no não vai final... me pôr nessa saia justa aí, não. Você não O mais difícil é muito legal. Primeiro. O mais difícil foi muito bacana, é um episódio com o Edgar Yamal. Ele é fenomenal, ele participa de vários projetos sociais, sendo voluntário como fotógrafo. Então ele tem uma visão muito interessante, Érica, porque assim, você tem a visão do gestor, você pode ter a da repórter, você tem o do voluntariado, você tem o do assistido, você tem de alguém que está olhando de fora. Agora o fotógrafo, ele tem um olhar diferente. Ele consegue pegar o todo e captar o detalhe. E ele participa de vários. Ele participa do projeto Parabéns, que é lindo. Eles dão festa de aniversário para crianças que estão em orfanato, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E ele é o fotógrafo disso, porque depois ele faz um álbum e entrega para essas pessoas, né? Maravilhoso. Participa da Hamburgada, participa do Bem da Madrugada, participa de um monte de projeto bacana. E aí ele deu um depoimento falando como fotógrafo, né? E como ele precisa ter estômago, às vezes fingir que não viu determinada coisa para não... Ele fala algo muito interessante, que eu já vi isso na National Geographic também, que é assim, ele não interfere na cena.
Então, às vezes, ele vê até alguma coisa assim que não é legal, mas ele não interfere, ele registra, aí depois ele toma alguma ação, né? Que eu vi isso na National Geographic também com relação ao reino animal, né? Tipo, o leão Sim. pegou uma presa ali e tal. E aí eles falam, olha, não, o fotógrafo ele não interfere, ele registra para causar impacto com essa foto, né? E aí conseguir um bem muito maior, né? E ele fala exatamente disso. Então foi difícil porque foi a primeira, né? E tecnicamente eu apanhei muito, perdi parte do episódio. E ele foi muito generoso, muito solícito. Depois a gente regravou uma parte. Então foi a primeira. Acho que a primeira é sempre mais difícil. Aí você vai pegando a mão e vai conseguindo. Eu ouvi o podcast dele, esse primeiro, achei sensacional, porque o cara é voluntário, né? Ele é voluntário, né? Muito legal. De vários Nossa, projetos. é maravilhoso. Não, todos assim, é de emocionar, e assim, a técnica como você fala, porque tem alguns podcasts que são cansativos, mas os seus, é extremamente interessante, dá vontade de ficar querendo saber o que vem depois. Esse pessoal da Hamburgada é muito legal, eu conheço eles também, é um trabalho assim, sensacional, o cara consegue mobilizar, já vi ele entregar mais de 300 mil para uma comunidade, o cara chamou todos os amigos dele, ele contando, nossa, é muito bom, muito bom. Você viu o poder, maravilhoso, Luiz, o poder, como você falou, o brasileiro, ele é criativo, imagina, olha quantas tecnologias você mostrou. Você vê que é verdade, tem criança que não vê lá na televisão, passa todas essas empresas que a gente sabe os nomes aí, com os hambúrgueres, e eles nunca comeram, e a primeira vez que ele coloca isso, e assim, não tem coisa mais... não tem coisa mais satisfatória para um ser humano do que ter um sabor, né? Eu lembro que a gente falava muito isso, né? Tem criança ali que não sabe o que é isso, qual que é o sabor de um hambúrguer, e vê na TV, e aquilo dá uma... É tão legal, E aí o que é legal também é o engajamento, que é o que você falou. Leva toda essa moçada para distribuir para eles, essa moçada se torna mais humana, porque é um exercício de humanidade você tá lá. É muito legal, muito, muito. Eu acho que assim, o que você traz é algo que merece, olha, merece parabéns e palmas aqui do nosso pessoal. Tem umas perguntas aqui que eu vou já falando para você, Lu, porque senão vai deixando, olha... Érica, eu estou tentando fazer um exercício de não te interromper, mas assim, é difícil, né, cara? Porque é uma desconstrução, né? Que toda hora eu fico falando assim, não interrompe, né? Não interrompe, não interrompe. Mas não é nem uma questão de machismo, é porque às vezes vem alguma coisa assim, mas eu tô me desconstruindo. Não, certo? Luiz, fala, olha, sempre que você quiser interromper, pode interromper, porque aqui é um bate-papo mesmo, como se a gente estivesse aí no meio de uma conversa, num chá, tomando uma cervejinha. Isso que é o legal, né? Na segunda-feira a gente poder estar com o nosso pessoal, os nossos espectadores, tem uma galera aqui ouvindo a gente, e você poder, nessa reflexão, se você vê alguma coisa legal, pode falar, o pessoal está mandando aqui. Tá bom, assim. Olha, a gente está com a Sandra, está com o André, o Sérgio, a Ellen, o pessoal do Lions. Tem uma galera aqui, eu vou pegar algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Sandra que fala: como eu posso criar o meu podcast? Você falou muito dessa tecnologia, que até pelo WhatsApp dá para fazer. Como é que as pessoas podem fazer esse podcast hoje? Sandra, muito, muito fácil. Um celular e um computador. Um celular e um computador. No celular, o software que eu indico é o Anchor. Então, você pega lá, AMCHOR. A de abóbora, M de Maria, C de cebola, H de helicóptero, O de ovo, R de rato. Aí vai fuçando. Não precisa fazer o primeiro, assim, no primor, né, no estado da arte. Faz com a sua, não sei, filha, mãe, etc. Vai brincando com ele. Quando você se sentir segura, aí você pode publicar. E o notebook ou o PC seria para você sofisticar um pouquinho mais. Você colocar uma trilha, você colocar edição, um corte, que aí você vai aprendendo com o tempo também. Tem muito tutorial no YouTube, tá? Então é isso. A dica que eu dou é começa devagarzinho, meio que na brincadeira, fuçando, né? E aí depois você, quando estiver segura e sentir a vontade, aí você publica. Muito legal, adorei. Até eu já aprendi aqui também, vamos lá. O André pergunta, os podcasts têm que ser em episódios ou podem ser curtos também, tipo uma pauta só?
Não, pode ser do jeito que você quiser, André. Vai muito do estilo, ou como a marca que você quer imprimir, né? Tem pessoas que fazem entrevistas, né, com 3, 4 pessoas, vira uma discussão. Às vezes tem uma em cima falando da outra, mas é gostoso porque você se sente parte, né, disso aí. É como a Erika falou 2 minutinhos atrás, é uma conversa de bar ali, só que a mesa é um pouco maior, né? E tem gente que faz por episódio, mas sempre o que eu acho que é muito característico é que é nichado. Ou é humor, ou é sobre música, ou sobre política, sobre algum assunto determinado. É uma regra? Não, mas faz parte desse universo. Então eu acho que ficaria mais fácil para você entrar se você achasse o seu nicho, né? Você falasse sobre a sua paixão ou sobre aquilo que você faz bem. Geralmente pode acontecer de o que você faz bem não ser a sua paixão, né? Mas você ir nesses dois, você transitar nesses dois aí, ou falar de algo que você gosta muito e aí tranquilamente você vai falar sobre isso, ou que você tenha propriedade. Pergunta para sua família, para os seus amigos, algum assunto que você domina, né? E pode falar sobre ele. Muito legal, muito legal. Estou muito feliz que você está aqui com a gente, Luiz. O Sérgio pergunta: existe alguma forma de cobrar as pessoas a ouvirem? Ah, tá. Ele quer saber se as pessoas podem cobrar ou se é gratuito. Erika, ele é gratuito, tá? Tanto para você baixar o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, qualquer um dessas rádios, né? Assim, é gratuito. E como que você pode ser remunerado? Na Anchor, se você colocar uma propaganda deles igual o YouTube faz, você recebe uns centavos, assim, centavos mesmo, a cada. No YouTube a visualização e aqui seria a audição. Né? Cada vez que alguém ouviu o episódio, você recebe ali 6 centavos, 3 centavos, né? Então tem que ter um volume muito grande para ganhar dinheiro. Agora você tem outras maneiras de monetizar também. O que eu vejo é isso. Algumas empresas, algumas marcas, elas fazem episódios especiais, de repente com alguma celebridade. Ou com alguém que tem uma relevância. Aí a pessoa coloca uma propaganda no meio do conteúdo, ou faz como um informe publicitário, de repente você está ouvindo sobre determinado assunto, e está embutido ali a oferta de alguma coisa. Então, vai pesquisando, mas geralmente são essas duas maneiras de monetizar. Muito legal, muito legal. A Ellen faz uma pergunta aqui também. Tenho, tenho como colocar um podcast com perguntas e respostas? Qual a sua dica? Acho que o podcast é gravado, né? Ih, caiu. Bom, enquanto o Luiz volta para nós aqui, para nossa sala, ele que caiu, né? Não foi eu, porque às vezes eu fico em dúvida aqui. Mas, pessoal, até a hora que o Luiz voltar, o que eu queria falar para vocês, né? A gente fala muito aqui da inteligência solidária, que é de fato uma tecnologia, que no momento em que a gente está, eu percebo, porque eu tenho visto muitas pesquisas, não somente no Brasil, mas também fora, que é um momento em que as pessoas estão naturalmente se sensibilizando por conta do momento em que a gente está. Então, o momento tem cobrado das pessoas uma resposta solidária. Até na vida pessoal, no próprio prédio que vocês moram, às vezes tem um idoso que precisa que faça uma compra no mercado, uma pessoa que precisa de algum tipo de ajuda para atravessar a rua. Então, acaba que as pessoas nesse momento estão mais solidárias. E o podcast é isso, né? O podcast, como bem o Luiz falou, é essa tecnologia, você grava, não sabia que tinha todos esses recursos hoje tão acessíveis. Então, se você trabalha na sua ONG e você quer criar uma maneira fácil de captar recurso ou de falar qual o objetivo e a missão dela, você pode fazer um podcast entrevistando, por exemplo, o assistente social da sua ONG ou o diretor da sua ONG, criar a história nesse podcast e viralizar nos grupos de WhatsApp, já deixando o número da conta de captação ou convidando para um evento, né? Eu tenho ouvido o pessoal falar muito de live, de rifa, de vaquinha virtual, então essa questão do podcast acaba ajudando bastante. Eu não sei se a gente vai conseguir voltar aqui com o Luiz, mas eu vou ver aqui algumas perguntas que vieram. O Luiz caiu, a gente está aguardando ele levantar. Como ouvir podcasts enquanto dirige? Espera aí, pessoal, que eu acho que é o Luiz. Alô, é?
Então, não é, pessoal. Vamos lá. Então, como ouvir podcast enquanto dirige? Então, o podcast, gente, você clica no WhatsApp ou no Spotify, você põe um fone de ouvido ou coloca no Bluetooth do carro enquanto você está dirigindo, é como se fosse uma rádio, um som. Aí vocês colocam ali para poder assistir, entendeu? Não tem muito segredo para assistir, não, para ouvir, né? Então, como é uma ferramenta de áudio, é como ele falou, né? É uma experiência auditiva. Você coloca no seu celular e aí você pode colocar ou pelo fone de ouvido, ou no Viva Voz, ou no Bluetooth do carro e você ouve. É assim que as pessoas costumam ter acesso ao podcast. Ah, tá, o Luiz. O Luiz, ele tem um endereço de Instagram que chama Voluntalks, que eu vou pedir aí para nossa produção colocar no final. Então, se você quiser ter acesso ao Voluntalks, se quiser sugerir pauta, que eu acho que é muito legal, né, gente? Vocês viram que ele falou da dificuldade, às vezes. Olha lá, o endereço está ali, @Voluntalks. Esse endereço é o do Facebook, é o do Instagram e é o do Spotify. Então, se você quiser sugerir até para o Luiz pautas de pessoas que vocês acham interessante ele estar fazendo o podcast, manda no Instagram dele. Foi assim que ele me respondeu, né? Eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, quem que eu poderia convidar com essas tecnologias, eu gostei muito para falar do podcast. Né, eu tenho visto aí algumas rádios que eu sigo, às vezes eu baixo o podcast e eu escuto a hora que eu quero, depois fica para mim também como o recurso, e eu posso ouvir aos poucos, é bem legal, né? Dá para você ouvir com calma, se tiver que repetir, como ele falou, você repete, então isso é bem, bem interessante. Eu acho que já deu um tempinho, eu acho que deve ter acabado a bateria do celular do Luiz, essa pessoa sensacional, gente, que eu recomendo para todo mundo que quiser fazer contato. É uma graça, todas as histórias, eu ouvi todas as histórias dele de podcast. É uma história mais linda que a outra. Enquanto a gente ouve, parece que passa um filme na cabeça da gente, então parece que você está assistindo, não está só ouvindo, parece que você está assistindo. Ele fala muito bem, você viu que a dicção dele é perfeita, então ele se incomoda com as pessoas que estão ouvindo, se as pessoas estão entendendo o que ele está falando, então isso é muito legal. E é muito interessante porque essas histórias ficam mesmo. A história do animal lá que ele falou, do rapaz, eu ouvi, a história também é muito forte. Eu imagino que seja aquela dos Beagles, né? E de fato, a gente está vivendo um holocausto animal, porque são histórias. Eu sigo a Luísa Mel e eu vejo cada história que de fato parece ficção científica. Eu que sou orgânica, né? Eu não como carne. E eu estou caminhando para o veganismo, porque eu acho que é uma questão, é uma escolha de cada um e é uma questão de consciência, mas o ser humano ainda é muito imaturo para isso. Acho que a forma como a gente trata os animais, a gente tem que evoluir muito. Futuramente, a gente tem 2 convidados que estão para confirmar, para a gente falar da questão dos animais. E eu vou finalizar aqui com vocês hoje, deixando para vocês e fazendo um convite para vocês nos seguirem no Instagram. Vou colocar o endereço aí para vocês, Inteligência Solidária, é a nossa página do Instagram, a gente sempre vai publicando quais são as próximas entrevistas, tem lá o contato dos nossos entrevistados também, para quem quiser conversar com eles, ajudar, fazer contato, visitar, saber como é que pode participar, né? Isso é muito legal, a gente só trouxe gente interessante, que não é do convencional, mas que faz atividades. Você viu quantas histórias o Luiz contou? Histórias maravilhosas. Tem gente muito boa por aí fazendo muita coisa boa. E nós temos também o nosso e-mail, para quem quiser mandar sugestão de pauta, fazer pergunta, inteligenciasolidariaoficial@gmail.com. Tudo bem, pessoal? Então, inteligência solidária oficial@gmail.com. Eu vou só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem uma pergunta, mas eu quero falar de uma frase que eu li hoje no Banco Mundial, falando dos projetos sociais que, né, eles apoiam e tudo mais, que eu achei sensacional. E eu gostaria de dividir, porque é um sentimento que eu tenho nesse momento,
e que eu queria de verdade tivesse que escolher, que todos nós tivéssemos, que fala assim: nós já estamos saindo dessas melhores, mais fortes e todo mundo junto. Ninguém larga a mão de ninguém. Senão a gente não sai. Vamos todos nos unir, que aí a gente sai de tudo isso muito mais forte, todo mundo junto. Pessoal, um abraço virtual para todo mundo que está aqui com a gente e a gente se vê na quinta-feira. Boa noite, obrigada.